Oi, pessoal! Sabe uma coisa curiosa? Como é que uma única semana pode, assim, definir o curso de milênios? Pois é, a Semana Santa é basicamente isso. Uma jornada de 7 dias que, para uma parte gigante do mundo, não é só um feriado, sabe? É o centro de tudo, da fé. Então, bora mergulhar juntos e entender por que cada passo dessa semana tem um peso tão grande. A grande pergunta que fica no ar é: por que essa semana? O que aconteceu nesses 7 dias que ecoa até hoje, sabe? Para a gente achar essa resposta, nossa viagem começa lá em Jerusalém, com uma chegada que, olha, quebrou completamente o protocolo. Então, o ponto de partida é o Domingo de Ramos. Pensa na cena comigo. Uma cidade inteirinha na maior expectativa esperando um rei, um libertador. E aí, acontece uma entrada triunfal. Claro que acontece. Só que, de um jeito que ninguém, mas ninguém mesmo podia imaginar. É bem aqui que aquele roteiro que todo mundo conhecia sobre poder começa a ser totalmente reescrito. Agora, olha só que contraste incrível. É fascinante. De um lado, a imagem que todo mundo esperava de um rei, né? Montado num cavalo de guerra, todo imponente, aquela demonstração de força, e do outro, o que de fato aconteceu. Um homem num jumentinho, que era o símbolo da paz, e o povo. Bom, o povo usou ramos de palmeira para saudar ele como um herói. A mensagem aqui é fortíssima, não é? Tipo, a verdadeira grandeza não está na força bruta, e sim na humildade. E é aqui que a história ganha uma camada, assim, bem mais complexa. A mesmíssima multidão que o recebeu gritando Hosana, que quer dizer salva-nos, essa mesma galera, em questão de poucos dias, estaria aos berros pedindo crucifica-o. É de cair o queixo pensar como a admiração vira ódio num piscar de olhos, né? O que será que acontece com a gente, como seres humanos, para essa virada de chave ser tão drástica? Mas e aí, alguém já parou para pensar o que acontece com esses ramos depois da celebração? Eles não são simplesmente jogados fora, não. Pelo contrário, eles têm um propósito incrível. Muitos são guardados nas casas, como um sinal de proteção. E no ano seguinte, olha que legal, eles são queimados para virar as cinzas da quarta-feira de cinzas, que dá início à quaresma. É um ciclo perfeito, sabe? Um ciclo de fé e renovação que se fecha e recomeça. Bom, depois de toda aquela euforia da chegada, o clima vira da água para o vinho. A gente entra na Quinta-feira Santa, e é uma noite muito mais íntima, sabe? Mais densa. É a noite da despedida, uma noite cheia de lições sobre amor, sobre serviço e também sobre traição. Essa noite, especificamente, tem 3 momentos que são cruciais. Primeiro, uma cena que simplesmente vira de cabeça para baixo qualquer ideia de poder, o lava-pés. O mestre, o líder, se põe a servir. Logo depois, vem o momento da comunhão, a última ceia, que não é só uma refeição, mas onde nasce um novo mandamento de amor. E por fim, o clima pesa. A gente vai para a solidão e angústia no Horto das Oliveiras, onde a traição tá ali, batendo na porta. E tem um detalhe super curioso que marca o fim dessa noite. Os sinos das igrejas simplesmente param de tocar, eles se calam. E os altares ficam pelados, sem nenhum ornamento. É um silêncio pesado, que já anuncia o luto e a sensação de abandono que vem pela frente. Ufa! Agora a gente chega no momento talvez mais intenso da semana toda, a Sexta-feira da Paixão. É um dia de muita dor, de muito sofrimento, mas tem uma coisa que nos faz pensar. Em inglês, por exemplo, o dia é chamado de Good Friday, que significa Sexta-feira Boa. Como assim boa? É um paradoxo, né? E é um paradoxo que nos convida a buscar um significado bem mais profundo por trás desse sacrifício. E essa caminhada com a cruz, a Via Sacra, nossa, é muito mais que só um evento histórico. É quase uma grande metáfora da nossa própria vida. As quedas, o peso que parece impossível de carregar, quem é que nunca se sentiu assim, né? E a ajuda que aparece no caminho serve como um lembrete de que, olha, ninguém precisa dar conta de carregar seus pesos sozinho. E aí, no meio de um sofrimento que a gente nem consegue imaginar, as palavras que saem são de perdão. Essa frase, uma das 7 ditas na cruz, resume uma das mensagens mais potentes da semana inteira. O perdão, a reconciliação acima de qualquer coisa. E então veio as palavras finais: tudo está consumado. E isso não é um grito de derrota, muito pelo contrário, é a declaração de que a missão chegou ao fim, foi cumprida, de que aquele sacrifício máximo por amor estava, enfim, completo. Depois de toda essa tempestade de emoções da sexta-feira, vem a calmaria. O Sábado Santo é um dia de silêncio, um silêncio absoluto. A sensação é de que tudo acabou. É uma pausa, uma quietude que vem um pouquinho antes do milagre, do impossível acontecer. Esse é o dia da espera,
o dia da fé silenciosa. E essa fé tem um rosto, o de Maria, que segundo a tradição foi quem segurou a barra da esperança quando tudo, absolutamente tudo, parecia perdido. É, no fim das contas, o dia de acreditar naquilo que não se vê. Só que esse silêncio não dura para sempre, não. À noite, a coisa toda muda e explode na vigília pascal. Sabe aquela palavra que ficou proibida durante toda a quaresma? Aleluia! Então, ela finalmente volta a ecoar, e com toda a força. A luz volta a brilhar com o círio pascal, e o fogo e a água se tornam símbolos de que algo completamente novo está prestes a começar. E então, a celebração explode. Chega o domingo de Páscoa. E ele não é o fim da história, gente. Ele é a grande virada de página. A mais importante de todas. É a declaração final de que, no fim das contas, a vida sempre, sempre vence a morte. E isso faz todo sentido quando a gente olha para a origem da palavra. Páscoa vem lá do hebraico, de Pesach, que significa passagem. E é exatamente isso que se comemora. É essa passagem. A passagem da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, da escuridão para a luz. E essa vida nova toda é celebrada com símbolos cheios de significado. Pensa no ovo. Ele representa a vida que está ali, escondidinha, e que de repente rompe a casca e nasce. O cordeiro, que é um símbolo de paz. E até o girassol, que está sempre virado para o sol, buscando a luz. Uma bela imagem da alma buscando o divino, né? E para a gente fechar, uma curiosidade que muita gente tem. Por que a data da Páscoa muda todo ano? A resposta, olha que legal, está no céu. A data é definida pela Lua. A regra é a seguinte, é sempre no primeiro domingo depois da primeira lua cheia do outono. Isso falando aqui do Hemisfério Sul. É por isso que ela fica dançando no nosso calendário. Então, no fim dessa jornada toda, o que a gente pode levar para a vida? Ficam talvez 3 grandes reflexões. A primeira é sobre renovação. O que na nossa vida está precisando ressuscitar, ganhar um novo começo? A segunda é sobre o perdão, com aquela inspiração forte da sexta-feira. E a terceira é sobre a importância da pausa, de entender que às vezes é preciso só esperar em silêncio, como no Sábado Santo. E para finalizar, fica a pergunta no ar. De toda essa jornada tão intensa, que vai do triunfo à traição, do sacrifício à vitória final, qual desses momentos parece que fala mais alto para a gente hoje? É uma reflexão que, com toda certeza, não acaba no domingo. Ela continua.